Shalom, queridos. Graça e a paz de Jesus, amém? Deus tem uma palavra hoje muito forte para mim e para você. Eu quero iniciar esse momento da palavra com uma palavra hebraica chamada mefeteash. Mefeteash. Vire para a pessoa do seu lado e diga assim: mefeteash. No decorrer dessa breve mensagem, você vai saber o que significa essa palavra. Mefeteash. Deus abençoe a todos vocês que estão nessa noite aqui. Obrigado, pastor Jonico, mais uma vez. É uma honra poder estar aqui novamente. Mas eu quero dizer para você que hoje é a festa do Rabi Kurim. Aí você diz assim: pastor, o que o senhor está fazendo, falando essas palavras? Festa do Rabi Kurim é isso aqui, ó. É a festa do Espírito Santo. Rabi Kurim é a festa das primícias. Hoje nós estamos celebrando um momento profético que a Bíblia nos ensina para mudar o curso da nossa história. E eu tenho certeza de que o Senhor, Ele já separou algo muito especial e muito profético para mim e para você. E eu quero declarar mefeteash na sua direção. Diga comigo: hoje Deus vira uma chave na minha história. Diga mais uma vez: hoje Deus vira uma chave na minha história. Isso é mefeteash. Você vai sair hoje daqui com essa palavra na sua alma, porque Deus, Ele deseja mudar a nossa história, porque a vontade dEle é que venhamos viver uma vida do extraordinário dEle na terra. Deus colocou, pastor Jonico, uma palavra no meu coração, e o tema é vivendo o extraordinário de Deus. Eu entrei o ano de 2020 declarando na minha casa, na minha família, na minha igreja, no meio dos meus amigos, que esse ano de 2020 é o ano do extraordinário. Não sabia que viria a pandemia, não sabia o que ia acontecer, mas a palavra de destino foi liberada no início do ano. Quando Deus encontra um homem, uma mulher, uma igreja, uma casa, uma família, que entende o poder da palavra e libera na direção de quem estiver diante de si. A palavra de Deus diz que a nossa palavra é uma semente. Quando ela é lançada, ela vai dar fruto. E quando a palavra é de destino para o futuro melhor, algo extraordinário acontecerá na vida de todas as pessoas que irão receber essa palavra. Então eu profetizo mefeteash na sua vida, porque hoje Deus vira uma chave nova na sua direção. Diga glória a Deus. Eu estou muito feliz porque aqui comigo está a minha família, minha esposa, a pastora Elisângela, minha filha Elisa Rebeca, meu filho Samuel. O mais velho não está porque está trabalhando. Ele está em trabalho, em serviço. E eu louvo a Deus porque a minha casa está aqui comigo. Levanta a mão, pastor Elisângela, para eles conhecerem aqui a mulher mais linda do universo aos meus olhos. Então aqui a minha filha, levanta aí, Elisa, essa jovem de 20 anos, empresária, na área da doceria. Aquele outro, Samuel, levanta a mão aí, meu filho. Esse aí também é um futuro empresário, que em breve vai estar com a empresa dele, 17 anos, já trabalhando. E o outro que em breve vai estar abrindo o seu próprio negócio. Por que eu estou falando isso? Porque Deus já liberou há muitos anos atrás mefeteash na minha direção. Ou seja, uma nova chave virada para o meu destino. Diga comigo: hoje eu vou. Diga: hoje vou começar a viver o extraordinário de Deus. Diga mais uma vez: hoje vou começar a viver o extraordinário de Deus. Hoje é um culto de primícia. No livro de Ezequiel, no capítulo 44, versículo 30, fala a respeito da primícia. O que é a primícia? A primícia é os primeiros frutos, aquilo que é primeiro de tudo. Foi tremenda essa peça que aconteceu aqui, porque é uma realidade. Quando nós entendemos o princípio da primícia, ou seja, a essência da palavra primícia, a nossa vida ela toma um curso diferente.
E aqui na palavra de Deus nos ensina, no livro de Ezequiel, capítulo 44, e fala sobre a primícia. E eu gostaria de convidar você para nós lermos aqui. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oblação de tudo, de todas as vossas oblações, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre tua casa. Eu quero só frisar aqui, depois da vírgula, essa frase, essa parte, última parte, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Escute uma coisa, há um segredo aqui, porque para eu declarar eu tenho que viver, sim ou não? O profeta poderia muito bem ter falado assim: repousar a bênção sobre sua casa. Ele fala sobre tua casa, sabe por quê? Porque ele vivia o que ele estava falando. Quando nós vivemos o princípio da palavra, ou o evangelho da salvação, a nossa vida, ela é respaldada por aquilo que nós declaramos. Deus está determinando hoje na nossa direção, nós entrarmos em um novo nível, de nós vivermos um nível extraordinário na área da vida financeira e na nossa vida em geral. Posso ouvir um glória a Deus? Eu acredito que o Senhor nessa noite, Ele está despertando em nós o segredo do Rabicurim, ou seja, a festa do Espírito Santo, a festa da primícia, é aquilo que é por primeiro, ou seja, a essência do que eu tenho. Eu preciso dar a essência que eu tenho para Deus. Quando eu dou a essência do que eu tenho para Deus, automaticamente eu viverei o princípio que Ele determinou na terra para que eu cumprisse. Aí qual é o princípio para cumprir na terra? Entregar as primícias nas mãos do sacerdote, do seu apóstolo. Eu declarei já aí, ó, já foi, meu amigo. Você é um apóstolo. Nações, pastor Jonito, de você, dele impor e colocar sobre você a palavra de destino, como ele tem realizado. Mas eu quero dizer para você aqui, para não me demorar muito, se você não confia no seu sacerdote, não tem problema, Deus confia. Aí às vezes as pessoas dizem assim: mas eu vou confiar em homens. Eu não estou falando de homens, homem carnal, eu estou falando de sacerdote. E a Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 5, fala sobre o sacerdote. Hebreus capítulo 5 fala sobre a escolha de Deus para aquele pela qual Ele separa para ser a sua voz na terra. No livro de Apocalipse, nas cartas das igrejas, apóstolo João, ele fala sobre o anjo da igreja, está falando do sacerdote da igreja, aquele que Deus levantou. E lá no livro de Hebreus capítulo 5 fala: ninguém toma essa honra a não ser aquele que recebeu diretamente de Deus. Eu preciso entender o princípio do que é honrar o sacerdote. E Rabicurim foi o ensinamento que o nosso Cristo ensinou junto com o apóstolo Paulo. Jesus e o apóstolo Paulo ensinaram na sua geração o que é Rabicurim, o que é a festa da primícia. Jesus ensina no livro de Mateus capítulo 6, versículo 33. Jesus olha para os 12 e para as pessoas como você está aqui. Ele diz: buscai primeiro o reino dos e a sua justiça. Primeiro, primícia. Nós olhamos para as escrituras, nós vemos passagens da Bíblia que o Senhor, Ele requer, ou Ele pede os primogênitos. Escute uma coisa: todo primogênito pertence a Deus. Todas as colheitas, os primeiros frutos são de Deus. Aí você pode alguém questionar e dizer assim: mas Deus não precisa, certo?
está corretíssimo, porque Ele é Deus. Mas a palavra dele, que também é Ele próprio, nos ensina que precisamos compreender e viver o seu ensinamento, porque quem honra o sacerdote conquista o coração de Deus. Aí você diz assim: mas pastor, eu não preciso de pastor para mim estar por cima de mim, não. Apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11, versículo 1, ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitar a Cristo é ter a oportunidade de contemplar coisas extraordinárias na vida. Diga glória a Deus. A primícia, ela é uma semente que planta uma árvore no decorrer da nossa história, que faz nós termos a oportunidade de vivermos uma vida de abundância. Jesus nos ensina em João capítulo 10, versículo 10. Ele fala a respeito da ação maligna, que o desejo do inimigo é roubar, matar e destruir. Mas depois dessa palavra, ele continua o versículo 10 dizendo: mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida abundante é uma vida de favor divino na nossa direção. Deus essa noite deseja nos tirar desse lugar para nós prosperarmos ainda nesse ano de 2020 de uma maneira extraordinária na nossa vida. Só quem acredita, diga glória a Deus. Dê um aplauso bem forte para Jesus, porque Ele merece, Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Ele é a razão desta festa que nós estamos realizando hoje. A primícia, ela tem 3 frutos que ela brota quando você e eu vivemos. 3 frutos que a primícia, a palavra primícia, ela nos entrega. Diga comigo: santidade, honra e prosperidade. Escute, prosperidade é totalmente diferente do que é riqueza. Riqueza é uma coisa, prosperidade é outra. Eu preciso entender isso. Mas quem entende o princípio da honra, eu quero falar só dos 3, não vou me aprofundar muito. Eu vou falar só de um, tá? Só um. Se Deus quiser, a gente pode continuar na outra vez. Mas eu quero aqui só frisar na palavra, diga comigo, honra. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz aqui sobre honra. Quando eu vivo a primícia, eu estou honrando em primeiro lugar a Deus, que é Ele que separou o sacerdote para ser a sua voz na terra. E que se eu honro a Deus, honrarei o sacerdote que está na terra. Honrar o sacerdote na terra é conquistar o coração de Deus. Conquistar o coração de Deus é ter o seu favor, e o favor de Deus abrirá portas, e as portas abertas mudarão a nossa história. E é por isso que eu digo nessa noite: mefeteaste na sua direção, porque hoje Deus está virando uma nova chave na tua história. Você e eu terminaremos o ano de 2020 com uma nova história na nossa jornada. Isso aqui não é apenas um enfeite, não é apenas uma mesa simples com frutas. Isso aqui é sinal de prosperidade que Deus deseja fazer na minha vida e na sua vida para sempre. Por quê, pastor? Porque Ele deseja na sua alma de sermos prósperos. Pastor Ivanilson falou uma coisa, e isso é fato: não se prospera de nenhuma outra maneira a não ser vivendo o princípio. Uma coisa é dizimar, outra coisa é ofertar, e outra coisa é primiciar. Muita gente que fala, existem muitas pessoas que estão falando sobre primícia que não conhecem e dizem que não é de Deus. Ah, pastor, eu vou quebrar um conceito agora aqui. Tem gente que fala assim: ah, mas estamos na época da graça, o Novo Testamento não precisa mais dizimar. Não, porque no Novo Testamento não fala de dízimo. Não, mas tem gente que diz assim: não, mas eu quero que lá tenha dito dízimo. Tem.
E olha que tem 100% do ensinamento de Jesus. Dos 100%, 70% do ensinamento de Jesus foi sobre área financeira. Pastor, você está falando uma heresia. Não, estou falando uma verdade. E outra coisa, se não fosse para viver o Velho Testamento, então Jesus não usava o Velho Testamento para vencer o diabo, em Mateus capítulo 4. Quando o diabo olhou e disse para Jesus lá no Mateus 4, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Foi ou não foi? Aí Jesus foi buscar um versículo lá em Deuteronômio 8:3, que diz: nem só de pão viverá o homem. Então quebra todo o argumento dizendo que o Velho Testamento não existe mais. Ah não, pastor, não pode mais, porque Malaquias está no Velho Testamento, então o Velho Testamento acabou. Acabou não, está vivinho da Silva. Quem tem o sobrenome Silva, amém, glória a Deus. Mas olha só, vamos continuar aqui. Quem entende o princípio da honra, abre porta na sua direção da prosperidade. E a gente vê relatos bíblicos de pessoas que viveram essa graça divina, porque a honra é um princípio que nos faz prosperar. Honrar é totalmente diferente do que bajular. Bajular é uma coisa, honrar é outra coisa. Eu preciso, com o entendimento humano que Deus nos deu, eu entender a separar essas coisas. Quando eu honro, eu estou cumprindo o princípio divino. Quando se bajula, está cumprindo o princípio da carne. Não se conquista nada em Deus se não estiver debaixo de princípios divinos. Nessa noite Deus está nos enxertando dentro da sua promessa. Não, eu vou repetir de novo. Deus hoje está nos enxertando dentro da sua promessa. Por quê, pastor? Porque Ele deseja mudar a nossa vida. Todas as vezes que botamos em prática o princípio da honra, de honrar, em primeiramente o Senhor e aqueles pela qual Deus me colocou sobre mim, o que acontece comigo? Eu terei direito de colher o fruto da prosperidade na minha história. Você precisa acreditar no seu sacerdote. Pastor, mas ele é humano. Seu sacerdote. Pastor, mas ele falha. Seu sacerdote. Não importa, é sacerdote. E eu e você precisamos entender isso. Eu tenho um sacerdote sobre mim, que eu vou e peço orientação. Eu digo isso para você porque quando eu falo de primícia, eu falo de algo que eu vivo. Dízimo de algo que eu vivo. Eu vou dar um exemplo aqui rápido. Esse ano eu não abri o ministério pela qual sou pastor presidente com a minha esposa. Nós não abrimos, até porque eu até falei sobre isso aqui, né? Mas já está tudo pronto, que em breve vai dar o que falar, o que Deus está fazendo. Vai dar. Vire para a pessoa do seu lado e diga assim: vai dar o que falar, o que Deus está fazendo na sua vida. Vai dar o que falar. Eu louvo a Deus porque os meus filhos, não preciso falar para eles, todos eles têm a sua dependência, são dependentes. Em que sentido? Financeiro. E quando eles recebem a sua parte, eu digo isso porque eu sou pai e eu não estou no pé deles, eu não fico. Primeira coisa que eles fazem, faz a transferência do dízimo deles à casa de Deus, que não é em Manaus, é em Pernambuco. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho que ser modelo para você. O seu pastor é modelo para você. Você é modelo na sua casa. Você precisa ser a forma que forma novas formas iguais, não somente para viver e andar como você vive e anda. Não é isso. Quando falamos de forma que forma, é as nossas atitudes em Deus
Como disse o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo tinha uma vida de honra, Paulo tinha o favor de Deus, e ele sim é um grande exemplo para mim e para você, abaixo do nosso Cristo, que se chama Jesus de Nazaré. O nosso mestre e nosso Yeshua, ele é o principal, porque a honra é o entendimento aberto que nos faz com que as portas novas venham se abrir na nossa direção. Essa noite é uma noite tão profética, e eu vou concluir essa mensagem. Rapidinho. Aleluia, meu Deus. Por que, pastor? Porque eu acredito que Ele está aqui nesse lugar. Porque eu acredito que ano que vem eu vou voltar novamente a Jerusalém. Eu e minha casa. Eu vou dizer uma coisa para você que eu vi em Israel. Falo isso não para me sentir orgulhoso ou maior, não sou menor de todo mundo aqui. Deus me deu a graça. Se Ele me deu a graça, Ele pode te dar também. Não sou melhor que você, nem você melhor do que eu. Eu e você somos amados pelo Pai que nós temos. E se algo não aconteceu ainda na sua vida, como também muita coisa ainda não aconteceu na minha, é porque ainda não chegou a hora, ainda não chegou o momento. Se nós pegarmos algo antecipado, nós vamos botar em risco todo o processo que Deus deseja fazer. Mas quando tudo chega na hora certa, Ele é exaltado, porque nós, como modelo, testemunho, como foi falado na última pregação aqui, nós seremos o reflexo da glória do eterno na vida das pessoas que precisam de uma mudança na sua história. Diga hoje: Deus vira uma nova chave na minha história. Você acredita nisso, querido? Mefeteaste é uma chave nova virada na nossa direção. Mefeteaste é um milagre que acontece hoje na sua vida. Eu acredito e creio, porque o Deus que nós servimos é um Deus que deseja todos os dias nos dar senhas. Deus hoje dá uma senha para você, que se chama Tissomed. Sabe o que é Tissomed? Uma nova chave. E isso continua, meu filho. Lindo esse louvor. Você nunca pode duvidar daquilo que o Eterno já prometeu e falou na tua direção. Em Israel eu tive a graça de contemplar pessoas primiciando sacerdotes na rua. Não era dentro de um templo, na rua. E eu tive curiosidade e perguntei de um amigo, pastor que eu conheci lá, que já tinha ido várias vezes. E eu disse: o que estão fazendo ali? Você pode me dizer que era a primeira vez, eu era igual um garoto dentro de uma bomboniere com a chave, trancado pelo lado de dentro. Eu era o dono da bomboniere. Deus me deu uma chave para me fechar e deixar ninguém abrir, porque era o meu momento, era a minha hora. E eu quero dizer que hoje inicia um novo momento na sua vida. Se nós estamos hoje aqui, é porque o Senhor deseja fazer coisas extraordinárias. E lá eu contemplei, quando nós vivemos esse princípio, nós prosperamos. Quando nós entendemos o segredo de confiar e acreditar, e primeiramente no Senhor e no nosso sacerdote, nós prosperaremos na área financeira, em todos os níveis. Ser fiel a Deus, porque quando falamos de dízimo, já foi falado sobre isso. Quando eu dizimo, eu estou dando a minha essência no altar. Quando eu primicio a Deus, eu estou automaticamente dizendo no mundo espiritual: Ele é
a minha solução. Ele é tudo na minha história. Ele é a razão na minha existência, na minha casa, na minha família, para onde eu vou. Ele é a razão. É Ele que abre, é Ele que fecha, é Ele que dá, é Ele que tira, é Ele que faz acontecer. Ele, quem é Ele? Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, aquele que tem todo o poder, que morreu na cruz como primícia, que morreu na cruz para nos salvar. Oh, recatarramaragachore, candalai. A experiência de alguém olhar para vocês aí, foi sorte sua. Verdade. Porque quem muda a minha sorte e a sua e a nossa se chama Jesus. Ele muda a nossa sorte. E quando eu vivo a honra, a mudança da minha sorte está ligada em duas áreas da minha vida. Quando eu vivo a honra, eu aciono no mundo espiritual uma senha. E essa senha faz com que a minha sorte mude. Tanto no mundo espiritual, a prosperidade ela virá na minha vida de uma maneira tão simples, que não é eu que devo correr atrás da bênção, mas é a bênção que vai correr atrás de mim e de você. A promessa de Deus é que eu e você venhamos ser perseguidos, não pelo diabo, não pelo problema, não pela crise, mas pela promessa que Ele já nos entregou. A vontade de Deus é que eu e você venhamos ter uma mudança no nosso primeiro comportamento, segundo, no nosso caráter. Quando nosso comportamento ele é transformado pelo princípio da honra, nós cumpriremos a ordem de Deus. Primícia, ela é uma ordenança de Deus. Posso ouvir glória a Deus? Deus hoje fala para mim e para você, que nessa igreja há um profeta, sacerdote, enviado por Deus para pastorear esse rebanho. Pastor Joanico, o sacerdote da igreja. Quando nós entendemos isso, já passei do meu horário. Me perdoe. Ah, Jesus, amém, ali, amém. Eu quero dizer para você que a honra, ela desata a nossa sorte, muda o nosso comportamento, ela muda a nosso caráter, porque as pessoas só mudam de sorte quando mudam de hábitos, isso é fato. A gente só vai mudar a nossa sorte quando mudarmos nossos hábitos. Pastor, eu quero prosperar na área financeira. Simples, viva o princípio. Dizime, oferte e primicie. Eu não sei quanto é primícia. Quanto é que é primícia mesmo, pastor? É um dia do seu salário, dos 30 que você tem, que significa 3% de todo o teu trabalho dos 30 dias. Não é questão de querer ganhar dinheiro, não é isso. É viver o princípio que a palavra nos ensina. E a primícia é uma ordenança de Deus. Prosperidade é uma vida de obediência na direção divina do eterno. Riqueza é consequência do trabalho. Do teu suor comerá o teu